Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo aí. Resolvi aqui agora questões sobre equilíbrio químico. Essas questões são teóricas, né? Basicamente teóricas sobre o tema equilíbrio químico. Um estudo dirigido que eu apliquei com as minhas turmas aqui do Instituto Federal. Turmas de quarto semestre, Química 4. Aqui a Química é dividida em 6 semestres, né? Então, acho que esse vídeo vai ser rápido. E agora sim, sem brincadeira, vai ser rápido. Meia hora no máximo. Passado de 60 minutos não vai. Primeiro, o que é uma reação reversível, né? O que é reação reversível? Então aqui, ó, uma das várias possibilidades de respostas nesse sentido, né, é uma reação na qual os reagentes interagem para formar produtos e os produtos podem interagir entre si e formar os reagentes. Que, aqui faltou, era que, né, que iniciaram a reação. E isso pode acontecer simultaneamente, né, no mesmo recipiente, o que vai levar a uma condição, que pode levar a uma condição de equilíbrio, ou pode acontecer em momentos distintos, né? Exemplo de que pode acontecer em momentos distintos. Então, se eu tenho, por exemplo, o gás hidrogênio, H2, reagindo com o gás oxigênio, O2, pode formar água. Vou colocar aqui água líquida, aqui gás. Balanceando aqui a equação, 2H2, 2H2O. Eu posso ter essa reação acontecendo, né? Uma combustão aí do gás hidrogênio. E depois eu posso, né, em outro momento, em outro recipiente, pegar a água líquida e submeter ela a um procedimento em que ela vai liberar os gases hidrogênio e oxigênio. Também aqui para balancear, 2H2O, 2H2 mais O2. Então, a formação da água e a quebra da água são reações que podem acontecer e que aqui eu tenho reagentes hidrogênio e oxigênio formando o produto água. E eu posso ter essa mesma água produzida nessa reação sendo quebrada num processo chamado de eletrólise nos gases hidrogênio e oxigênio. Então, a formação da água e a restituição dos seus componentes originais dos seus formadores, né, o gás hidrogênio e oxigênio, pode ser realizada em momentos distintos, né? Uma outra aqui que vai ter uma condição de equilíbrio. Eu posso ter o mesmo gás hidrogênio interagindo agora com o gás nitrogênio e eles vão formar a amônia, NH3, também gasosa, né? E aí, para balancear, eu tenho que ter 3H2 e formar 2NH3 para ficar balanceado. Percebam que eu fiz agora uma setinha diferente. Aqui eu só fiz uma seta, só para um lado. E quando eu tenho a condição de equilíbrio, que vai ser a próxima questão aqui, eu represento por esse símbolo aqui, ó, né? Uma setinha indo e uma setinha voltando. E a gente pode ter pequenas variações disso aí, colocar as duas flechinhas, né? Então eu posso ter esses dois compostos interagindo para formar a amônia e eu posso ter a amônia se quebrando nesses dois compostos. E posso ter uma condição de equilíbrio químico nessa reação reversível. Então, para acontecer equilíbrio químico, que é a próxima questão, que eu pergunto o que é equilíbrio químico, eu tenho que ter necessariamente uma reação que seja reversível, que seja possível de reagentes se transformarem em produtos e desses produtos voltarem a se transformar nos reagentes originais, né? E aí a gente aborda, geralmente no ensino médio, o equilíbrio químico do ponto de vista da cinética química, porque tem outra abordagem também que a gente não vai trabalhar aqui. Então, desse ponto de vista da cinética, o equilíbrio químico é uma situação na qual, em uma reação reversível, a velocidade com que os reagentes se transformam nos produtos, né, se iguala à velocidade com que esses produtos se transformam nos reagentes que iniciaram a reação, né? Então, o equilíbrio químico ele é dinâmico, ele não é estático, ele não é parado. Então, a reação dos produtos, né,
formação dos produtos, que é essa reação da esquerda para a direita, representada por essa setinha da esquerda para a direita, ela é chamada de reação direta. E a restituição dos reagentes, ou seja, os produtos se transformando em reagentes, que é essa setinha da esquerda, que a gente chama ela de reação inversa, essas reações não param de ocorrer no equilíbrio químico, por isso ele é um equilíbrio dinâmico. Mesmo que visualmente, se a gente olhar para o frasco onde está acontecendo a reação, a gente não consiga perceber diferença. Aparentemente parou a reação, mas não parou a reação. É que a velocidade com que isso aqui se transforma nisso é a mesma velocidade com que isso aqui se transforma novamente nos reagentes. Então, simultaneamente, um vai se transformando no outro e dá a aparência de que não está acontecendo mais a reação. Mas a reação continua acontecendo. E aí um detalhe que eu não coloquei aqui, e que eu vou escrever agora, tá? Que no equilíbrio, né, a concentração em mol por litro, que vai ser representada, né, por uma fórmula química entre colchetes, isso aqui representa concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro dos participantes, de todos eles, dos participantes, permanece constante no equilíbrio. Permanece constante. Então, essa é uma característica do equilíbrio químico, que também poderia ser usada aqui para responder. Equilíbrio químico é uma situação na qual a concentração de reagentes e produtos permanecem constantes ao longo do tempo. Seria uma outra forma de escrever, de responder essa questão, né, mais objetivamente aí, em função da não variação da concentração de reagentes e produtos. E outra coisa importante, que vai aparecer em outra lista de exercícios que eu vou resolver, é que para eu ter equilíbrio, eu preciso ter pelo menos uma molécula de cada um dos participantes, de cada um dos reagentes e de cada um dos produtos. Se uma delas acabar, eu não tenho equilíbrio químico, né? Então, para ter equilíbrio químico, eu tenho que ter, no final, lá na condição de equilíbrio, não pode zerar nenhum dos participantes. Sempre tem que ter pelo menos um dos participantes ali no meu meio reacional. Se um deles zerar, eu não tenho a condição de equilíbrio, né? Então, para a próxima aqui, sobre equilíbrio homogêneo e heterogêneo. Tem que lembrar um pouquinho lá daquele início do estudo da química, às vezes no 9º ano se estuda isso, né? Misturas homogêneas, heterogêneas, né? Então, quando eu analiso um frasco e nele eu não consigo diferenciar quais são os participantes, né? Mesmo usando aí equipamentos de ampliação, microscópios, se eu não consigo diferenciar os participantes, identificar cada um deles, eu digo que eu tenho um sistema homogêneo. Se eu consigo identificar pelo menos duas partes diferentes dentro de um frasco, eu digo então que ele é heterogêneo. E essa diferença pode ser porque as coisas estão no mesmo estado físico, né? No caso do homogêneo, e em estados físicos diferentes, no caso do heterogêneo. Mas não é só estado físico. Então, responder que equilíbrio homogêneo é quando todos os participantes se encontram no mesmo estado físico, não é 100% correto, porque eu posso ter substâncias que estão em estados físicos diferentes, porém elas formam uma só fase. É a situação onde eu vou ter um sólido dissolvido num líquido, né? Mais comum se vê no ensino médio é a situação de ter alguma coisa aquosa, né? Então, quando eu tenho substâncias aquosas e, de repente, um outro líquido mesmo ali, miscível com a água, que participe da reação, eu vou ter uma substância aquosa, que é um sólido dissolvido em água, e posso ter uma substância líquida participando de um equilíbrio. Então, por isso, o mais correto é a gente dizer que o equilíbrio homogêneo é quando todos os participantes se encontram na mesma fase, né? E no equilíbrio heterogêneo, eu consigo identificar mais de uma fase. Geralmente, quando eu estou falando de equilíbrio heterogêneo, geralmente é quando eu tenho sólidos, né, envolvidos, ou quando eu tenho gases com líquidos, né, que eu possa perceber a presença do gás na forma de bolhas, né? Então, aí a gente vai ter mais comumente sólidos aparecendo, que é bem característico da gente conseguir ver o sólido, e o gasoso às vezes vai aparecer, às vezes não, né? Depende aí da minha reação, do meu caso concreto.
né? Então, basicamente, equilíbrio homogêneo, mesma fase, heterogêneo, duas ou mais fases, né? E aí vem um outro conceito, que é o que é grau de equilíbrio, né? Então, tem algo semelhante lá quando a gente trabalha com ácidos, né? Que é o grau de ionização dos ácidos. Então, o grau de equilíbrio, ele está relacionado ao equilíbrio químico, né? Então, o que é o grau de equilíbrio? É um número que expressa o quanto dos reagentes foi consumido até se atingir o equilíbrio. Então, eu coloco lá os reagentes para reagir. Quando chega no equilíbrio, os reagentes não acabam, porque senão não teria equilíbrio. Então, a diferença entre, né, o quanto eu coloquei e o quanto eu tenho lá no equilíbrio vai estar relacionado aí ao grau de equilíbrio. Mas não é exatamente uma diferença, né? Eu vou colocar a fórmula aqui embaixo daqui a pouco. Esse grau de equilíbrio é representado pela letra grega alfa. Cuidado aí com as fontes que vocês foram consultar, porque vários sites aí trazem como a letra A, e não é A, é alfa, né? Então, representado pela letra alfa, ele vai ser calculado dividindo-se a quantidade em mol do reagente que se transformou em produto pela quantidade, também em mol, inicialmente adicionada no recipiente onde ocorre a reação. A quantidade de quem? Do mesmo reagente. Então, o grau de equilíbrio é o número de mol que reagiu de um reagente dividido pelo número de mol adicionado na minha reação. Então, esse número aqui, vai ter uma outra questão que vai colocar, né? Ele vai ser sempre um número entre 0 e 1. E então, eu posso também representá-lo em percentual. É muito comum a representação do grau de equilíbrio em percentual. Então, vai aparecer lá, a reação teve grau de equilíbrio de 50%, de 70%, de 80%. Né? Então, a lógica vai ser que se eu tenho 80%, eu coloquei 100, reagiu 80%, né? Então, vai dar 80%. E aí eu posso aplicar, tanto se eu der um número aqui entre 0 e 1, quanto se eu aplicar, informar um percentual, né? E aí, agora, a última questão desta folha aqui, que saiu em 2 folhas, escreva a expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações molares, ou concentrações em mol por litro, molar, mol por litro, né? Que a gente representa por Kc. Tem várias formas de expressar a constante em um equilíbrio, né? E aí, o que vai diferenciar elas, né? Dependendo da situação que eu estiver abordando, é a letrinha que vai junto aqui. Kc, quando é concentração em mol por litro, né? Kp, se eu usar pressão, né? Eu posso ter Ks, quando eu uso em equilíbrios heterogêneos, tem a presença de um sólido, né, dissolvido, mais ou menos dissolvido em água. Eu posso ter Ka quando a constante de equilíbrio for de um ácido, Kb quando for de uma base e outras coisinhas aí que podem aparecer. Então, a constante de equilíbrio, eu coloquei aqui, o que eu pedi na questão foi escreva a expressão da constante de equilíbrio para essa reação. E eu coloquei aqui para complementar a resposta, embora não na atividade, quando eu corrigi, isso aqui não importava, o que importava era representar corretamente a expressão, mas aqui o que é a constante em função da concentração, né? É um número obtido por um cálculo feito a partir da concentração de produtos e reagentes existentes na situação de equilíbrio químico. Então, como lá no equilíbrio químico as concentrações de reagentes e produtos não se alteram, não se alterar significa ser constante. Então, a gente faz um cálculo entre elas, esse cálculo vai dar sempre um valor constante se eu tiver as mesmas condições de temperatura e pressão para uma dada reação. A temperatura e a pressão, a temperatura influencia, né, na condição de temperatura. A pressão geral do sistema não vai afetar este valor, mas a temperatura afeta, né? Então, eu posso ter uma mesma reação química com diferentes valores de Kc, um para cada temperatura que eu conseguir fazer aquela reação, né? E como que a gente monta essa expressão, né? Ela é o produto dos produtos, o produto enquanto multiplicação, né? Então, é a multiplicação dos produtos dividido pelo produto dos reagentes, a multiplicação dos reagentes, todos elevados aos seus coeficientes estequiométricos. O que é o coeficiente estequiométrico? O coeficiente estequiométrico é esse númerozinho aqui, ó, que aqui está representado por A, B, X e Y. Esses números que acompanham as fórmulas na equação química.
né? Então, para representar a expressão do KC, eu sempre vou pegar produtos divididos por reagentes. E como que a gente representa isso, então? Eu sempre tenho que lembrar, colocar o KC aqui. Ó. KC é igual a... Pego aqui, a ordem não interessa. Quer pegar X ou Y primeiro? Não interessa. O que interessa é que você tem que pegar os produtos. Vou colocar aqui na sequência. X. Representar que isso aqui é concentração em mol por litro de X. Como que eu faço isso? Coloco um colchete, né? E elevo o X ao coeficiente dele. É todos elevados a seus coeficientes estequiométricos. Então, eu pego o X e elevo ao coeficiente que tiver com ele, nesse caso é o x. E multiplico, então é o produto dos produtos, a multiplicação. Multiplico pelo y, que é o meu outro reagente aqui, que é o meu outro produto, perdão, elevado ao coeficiente dele, que nesse caso é o y pequeno. Eu pego, então, ó, o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, eu pego aqui o meu reagente A, coloco a fórmula que tiver aqui entre colchetes, elevo ao coeficiente o número que acompanha o A, sempre o número antes da fórmula. Se tiver um número aqui embaixo indicando a atomicidade, quantos átomos tem na fórmula, eu deixo ele lá, ele faz parte da fórmula. O número que eu vou elevar é sempre o que está antes da fórmula. Então, pego o meu reagente A e multiplico pelo meu reagente B elevado ao coeficiente dele, nesse caso está representado aí pela letra B minúsculo, né? Então, é isso. Simples assim. Você só tem que lembrar que é sempre produto sobre reagente e que aqui é sempre multiplicação. Um erro comum é o estudante pegar e reproduzir esse mais aqui. Não é, é multiplicação. Então, é o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes, né? Essa aqui é uma expressão da chamada lei de ação das massas, né? Ou lei de Goodbar-Wage, ou alguma coisa parecida com isso, né? Que eu não sei falar esses nomes estrangeiros. Então, a resposta da questão era simplesmente isso aqui, tinha que escrever isso aqui, né? Cuidado aí se você tiver uma questão dessa com o seu professor aí, ele te dá isso aqui e para você pesquisar. Aí você encontra lá uma que é A mais B formando C mais D. E aí, se você colocar C e D aqui, tá errado, porque o professor pediu para você fazer com x e y. Então, é sempre o que tiver aqui no produto dividido pelo que tiver aqui no reagente. Professor, e se tiver só um produto? Ué, vai ter uma fórmula aqui em cima só, elevada ao coeficiente dela. E se tiver só um reagente? A mesma coisa. Vai ter uma fórmula entre colchetes elevada ao expoente. E se tiver mais de dois? Você vai colocar quantos tiverem ali, com algumas exceções que vocês vão se deparar aí ao longo do tempo. Por exemplo, sólidos não entram. Líquidos que são ao mesmo tempo participantes da reação e solventes da reação. Então, se eu tenho uma reação que ocorre em meio aquoso e forma água líquida, a água ela é o solvente, porque tem alguma coisa dissolvida na água. Mesmo que ela for reagente ou produto, a concentração dela não entra aqui. Então, a concentração do solvente e a concentração de substâncias que estejam sólidas aqui, elas não farão parte aqui. E o que eu faço? Eu apenas não a represento. Se ela é um produto, se o Y fosse sólido, eu simplesmente não escreveria o Y e o meu KC ficaria desse jeito, né? Se esse B aqui fosse água líquida, eu simplesmente não escreveria a fórmula da água líquida e o KC ficaria apenas com o que está aparecendo aí na tela agora. Beleza? Isso aí geralmente é abordado lá quando se estuda um pouquinho dos equilíbrios heterogêneos, né? Que está aqui na parte quando fala equilíbrio heterogêneo, apareceu sólido, ele vai desaparecer aqui da fórmula, né? Do KC. Agora, virando a página, eram 12 letras aqui para a gente responder, para os alunos responderem. Então, vamos lá. Aqui, na letra F, eu pergunto, né? 3 perguntas em 1, 3 em 1 aqui, né? Qual o valor máximo e o mínimo do grau de equilíbrio? Então, aqui, ó, o grau de equilíbrio é um número que varia de 0 a 1. Só que ele não pode ser 0 nem 1. Se ele for 0, significa que... Lembrando o que é o grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio é o quanto de reagente que reage até atingir o equilíbrio. Se reagiu 0, é porque não reagiu, né? 0 é porque não reagiu nada. E ele também não pode ser 1, porque se for 1, é porque reagiu 100%.
tudo reagiu. Se tudo reagiu, não tem reagente para fazer equilíbrio. Para ter equilíbrio, como eu falei agora há pouco, eu preciso ter pelo menos uma molécula de reagente que vai sobrar de cada reagente, sobrando lá no equilíbrio, ou pelo menos uma molécula de produto lá na condição do equilíbrio. Se eu faltar algum deles, se eu não tiver algum deles, não é equilíbrio. Então, ele varia de 0 a 1 o grau de equilíbrio, mas não pode ser 0 nenhum, porque senão significa que não tem equilíbrio. A constante de equilíbrio possui um valor máximo e mínimo? A resposta seria sim e não. Sim, porque ela tem um valor mínimo. A constante de equilíbrio ela não pode ser 0, né? Ela não pode ter valor igual a 0. Ela pode ser muito pequena, muito próxima a 0, mas não vai ser 0, né? E aí responde já que se ela pode ser negativa. Se ela não pode ser muito pequena, mas o limite dela é o 0, ou algo muito próximo de 0, porque se for 0 não tem equilíbrio, então ela não pode ser negativa também, eu coloco aqui no final, né? Então o valor mínimo pode ser algo muito pequeno, mas vai ser maior que 0. E ela pode apresentar valores muito altos, da ordem de 10 elevado a 30, 31. Acho que fez um barulho aí, porque eu bati no microfone. Então, ela pode ter valores muito altos. Não teria, teoricamente, um limite aí. Mas aí vai depender de qual é a substância, de qual a concentração que eu consigo ter ali, né? Podem ter valores muito altos. E nunca terá valor negativo, como eu falei. Se ela sempre vai ter que ser maior que 0, ela nunca vai ter valor negativo. E por quê? Porque eu não tenho concentração em mol por litro negativa. Não existem concentrações em mol por litro negativas. Porque para ter uma concentração em mol por litro, eu tenho que ter pelo menos 0,00001 mol. Eu tenho que ter pelo menos uma molécula lá dentro para dizer que tem uma concentração em mol por litro, né? Então, ela não pode ser negativa, a constante, tá? O valor mínimo seria algo muito próximo de 0. O limite é 0, não pode ser menor que 0. E não teria um limite máximo, né? Na letra G, eu pergunto o que é deslocamento de equilíbrio. Então, o deslocamento de equilíbrio é quando eu tiro uma reação da condição de equilíbrio. Então, é uma alteração na velocidade das reações direta e inversa. Lembrando, reação direta é a setinha que vai para a direita. Reação inversa é a setinha que vai para a esquerda. Então, aqui a gente fala que ela é a reação direta e aqui é a reação inversa. Reação direta, reagentes viram produtos. Reação inversa, produtos viram reagentes, né? Então, quando eu altero a velocidade da reação direta acontece numa taxa maior do que da reação inversa, eu tenho, então, o deslocamento de equilíbrio. Esse deslocamento de equilíbrio é muito útil aí na indústria, né? Várias reações químicas que se processam com equilíbrio, né? Entrando em equilíbrio, elas podem ser alteradas aí algum aspecto, a temperatura, a pressão, dependendo da situação, onde eu queira aumentar a velocidade da reação direta para produzir mais produtos. Então, eu tenho que deslocar o equilíbrio, forçar ele para um lado ou para o outro, dependendo do que eu quero. Se eu quero mais produtos, eu faço alguma coisa para forçar a reação direta acontecer mais rápido do que a inversa. Se eu quiser, por algum motivo, que este produto não seja formado, eu tenho que interferir no equilíbrio, deslocar o equilíbrio para que a reação inversa seja mais rápida. Então, equilíbrio químico é uma alteração das velocidades direta e inversa que passam a ocorrer com valores distintos após uma perturbação ser aplicada no sistema em equilíbrio, tá? Então, eu posso ter tanto, né, o equilíbrio estabelecido e depois aplicar alguma coisa, ou já se eu quero que esse equilíbrio seja deslocado, eu já começo a reação com essa perturbação. Eu já altero isso desde o início, desde o princípio da reação. Então, eu vou forçar sempre que a reação direta aconteça com mais rapidez do que a reação inversa. Então, eu impeço que o equilíbrio aconteça. E mesmo se eu já começar sem equilíbrio, forçando um dos lados para a direita ou para a esquerda, eu falo que tem um deslocamento de equilíbrio, né? Em termos de exercícios aí que vocês podem se deparar,
estudando aí a química de nível médio, o mais comum é existir uma condição de equilíbrio já estabelecida e aí você vem e faz uma ação, aplica uma ação nesse equilíbrio e aí você perturba esse equilíbrio e aí você desloca para um dos lados, para o reagente ou para o produto, né? E isso tem a ver com a próxima questão. O que enuncia a lei de Le Chatelier ou o princípio de Le Chatelier? Diz mais ou menos o seguinte, pode ter várias formas de você encontrar isso aqui nos livros, em sites aí, mas a ideia é essa, né? O princípio é o seguinte, quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado, né? Então, se eu faço uma ação em algo que está em equilíbrio, ele vai tentar se rearranjar para restabelecer o equilíbrio. Então, uma situação, uma reação que estabeleça um equilíbrio, se eu perturbar ela de alguma forma, a gente vai ver aqui as próximas que são as formas que tem essa perturbação que eu posso fazer, o equilíbrio vai tentar minimizar esse efeito que eu fiz, né? Dentre as 3 situações que a gente vai colocar aqui. Beleza? Então, esse é um texto possível, tem outros textos nesse mesmo sentido que vocês podem encontrar aí. Na letra I, eu coloquei a seguinte pergunta. O que ocorre com o equilíbrio químico quando se adiciona nova porção de um participante e quando se retira uma porção de um dos participantes? E aqui participante pode ser tanto o reagente quanto o produto, né? Quando eu adiciono nova porção, o que significa adicionar nova porção? Em geral, significa aumentar a concentração deste no meio reacional. Então, quando eu adiciono uma porção, de modo geral, eu aumento a concentração dele. Há exceções, por exemplo, se eu tenho um sólido, como eu falei lá, o sólido ele não entra lá na expressão do Kc, porque ele não vai ter uma concentração considerável para isso, né? Ele vai entrar sólido no equilíbrio, então ele não afetaria se eu adicionasse ele. Então, essa adição desloca o equilíbrio no sentido oposto ao qual esse participante se encontra. Então, aqui, se eu tenho um reagente A em equilíbrio com um produto B, se eu adiciono A, o equilíbrio se desloca no sentido oposto. Se A está no reagente, desloca o equilíbrio para o produto. Se eu adiciono B, desloca para o sentido oposto. B vem para A. Então, quando eu adiciono, vai para o lado oposto. E quando eu retiro, né? Aí aqui eu coloquei, né? Se ele é um reagente, o deslocamento é no sentido dos produtos. Por outro lado, adicionando-se um produto, o equilíbrio será deslocado para os reagentes. Adicionei aqui, vem para cá. Adicionei aqui, vem para cá. E se eu retirar? A retirada dos participantes tem um efeito contrário desse aqui. Se eu retirar A, desloca no sentido de A. Então, deslocando o equilíbrio no sentido daquele que foi retirado. Se eu retiro um dos participantes, o equilíbrio desloca no sentido daquele que eu retirei. É a base da lei de Le Chatelier, do princípio de Le Chatelier. Se eu tiro algo, o equilíbrio vai se alterar para tentar minimizar o que eu fiz. Se eu tirei, o equilíbrio vai tentar repor aquilo que eu tirei. Se eu adicionei, o equilíbrio vai se modificar no sentido de diminuir aquilo que eu adicionei. Se eu acrescento A, como é que eu posso diminuir A? Transformando ele em B. Se eu acrescento B, como é que eu diminuo B? Transformando ele em A. Se eu retiro A, se eu tiro um pouco disso aqui, o equilíbrio se desloca no sentido de formar, de repor aquilo que eu retirei. Da mesma forma, se eu tirar um produto, o equilíbrio se desloca no sentido de repor aquele produto que foi tirado, né? Então, tirou o produto, desloca para o lado dos produtos. Tirou o reagente, desloca para o lado dos reagentes. Então, esse é o efeito aí de tirar ou adicionar porção. E esse tirar ou adicionar porção significa, geralmente, aumentar a concentração ou, nesse caso aqui, diminuir a concentração, né? Se eu adiciono, eu aumento a concentração, de modo geral. Se eu retiro, eu diminuo. Parou aqui a gravação, então eu estava só fechando aqui o aumento da concentração. Quando eu adiciono uma nova porção, geralmente eu tenho um aumento. Se eu retiro uma porção, eu estou diminuindo a concentração, né? Letra J.
Diz o seguinte, pergunta o seguinte: o que ocorre com o equilíbrio químico quando se aumenta a pressão total em uma reação entre gases? Considerando que eu só tenha gases. E quando se diminui a pressão total? Então, o que acontece quando eu aumento a pressão, quando eu diminuo a pressão com uma reação química que aconteça entre gases? Então, aqui, ó, se a reação acontece apenas entre gases, um aumento da pressão total deslocará o equilíbrio para o lado, reagentes ou produtos, que apresente menor número de moléculas gasosas. E como que eu vou identificar esse menor número de moléculas gasosas? Pelos coeficientes estequiométricos. E aí aqui eu vou pegar um exemplo, né, de uma reação. Eu posso ter aqui, ó, o SO2 gasoso reagindo com o O2 também gasoso, que vai entrar em equilíbrio com o SO3 também gasoso. E aí, para balancear esta equação, eu coloco um 2 aqui e coloco um 2 aqui. Então, 2 enxofres de cada lado, 4 mais 2, 6 oxigênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Então, nesse equilíbrio aqui, entre gases, então ele vai sofrer influência de um aumento da pressão total ou de uma diminuição da pressão total. Então, se eu aumento a pressão total, vai deslocar para o lado onde eu tiver menor número de moléculas gasosas. Então, o que eu tenho que observar? Eu tenho que identificar as moléculas gasosas e tenho que contar quantos mols de molécula gasosa eu tenho de cada lado. Nesse exemplo aqui, eu tenho 2 moléculas aqui e uma aqui. Eu tenho, neste caso aqui, 3 mol, posso chamar isso aí de mol, no reagente, em equilíbrio com 2 mol de moléculas gasosas no produto. Só as gasosas, porque eu posso ter reações químicas que não são apenas com gases, mas que contenham gases no equilíbrio. Então, eu vou ter esse mesmo raciocínio, eu só conto aquilo que está gasoso, né? E aí, se eu tenho diferença, eu aumento diferença de valores, número de mols de cada lado, de moléculas gasosas, o aumento da pressão desloca para o menor volume. Então, neste exemplo aqui, se eu aumentar a pressão, então esta aqui desloca nesta condição, aumentei a pressão, este equilíbrio, neste exemplo, vai ser deslocado para a direita, para o lado que tem menor volume gasoso. Se eu diminuir a pressão total, o equilíbrio será deslocado para o número com o lado com o maior, não maius, né? Maior número de moléculas gasosas. Então, se eu diminuir a pressão, neste caso aqui, neste exemplo, o equilíbrio seria deslocado para a esquerda, para os reagentes. Então, cada reação química, cada equação química vai ter que ter um olhar especial de vocês, contando aqui quantas moléculas gasosas tem. Não significa que aumentar a pressão sempre vai para o produto. Não significa que diminuir a pressão sempre vai para o reagente. Eu tenho que olhar qual é a reação, contar quantos mols de moléculas eu tenho de cada lado. Professor, e se eu tiver uma reação química onde não tenha diferença entre a quantidade de moléculas de cada lado? Vamos colocar um exemplo aqui. E o que acontece se eu aumentar a pressão ou se eu diminuir a pressão neste exemplo de reação química em equilíbrio? O N2 gasoso mais o O2 gasoso formando 2NO gasoso. O que acontece se eu aumentar ou se eu diminuir a pressão aqui? A resposta é nada. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 mol de moléculas mais 1 mol de moléculas. Nos reagentes eu tenho 2 mol de moléculas que estão em equilíbrio, um desse e um desse, com 2 mol de molécula desse lado. Então, se eu tenho o mesmo volume gasoso, o mesmo número de mols de moléculas gasosas no produto e nos reagentes, o equilíbrio não será afetado pela variação da pressão total, seja aumentando, seja diminuindo. Tá? Então, se tiver um exemplo, um exercício com uma questão, uma equação específica, se não for uma pergunta genérica,
A sua resposta para uma questão aberta como essa não pode ser vai deslocar para o lado que tem menor volume. Isso é uma resposta genérica. Se tiver uma equação e te pedir o que acontece com este equilíbrio, você vai ter que dizer, ele vai deslocar, nesse caso aqui aumentando a pressão, para o lado dos produtos. Se eu diminuir a pressão, neste caso aqui, desloca para o lado dos reagentes. Se eu variar a pressão neste exemplo aqui, não acontece nada. Por quê? Porque o volume de moléculas, a quantidade de moléculas gasosa é o mesmo, a quantidade de mol de moléculas, e para uma determinada condição de temperatura e pressão, a relação entre o volume e o número de mols é proporcional. Então, o volume é proporcional ao número de mols de moléculas existentes. Tá? Então, se nessa condição aqui, 1 mol ocupasse 20 litros, então eu teria 20 litros desse mais 20 litros desse, 40 litros. 2 vezes 20, 40. 40 litros de cada lado, não tem diferença no volume. Tá? Aqui, se fosse na mesma condição, teria 20 vezes 3, 60. 2 vezes 20, 40. Tem diferença de volume. Tá? Então, eu não preciso pensar nisso. Basta eu pensar o número de mol de moléculas gasosas. Beleza? Na penúltima, a pergunta é: o que ocorre com o equilíbrio químico quando se aumenta a temperatura? Então, o aumento de temperatura, ele favorece a ocorrência da reação endotérmica. Então, lá da termoquímica. Endotérmica significa que a reação tem um ΔH maior que 0. Então, na questão eu perguntava só isso. A resposta para esse exercício seria apenas essa aqui. O aumento da temperatura favorece a ocorrência da reação endotérmica, que é a reação que absorve calor. E não coloquei, né, não foi perguntado aqui, mas, consequentemente, né, se eu aumento a temperatura favorece endo, o contrário, ou seja, se eu abaixar a temperatura, vai favorecer quem? A reação exotérmica. Né? Então, aumento da temperatura favorece endotérmica. Diminuição da temperatura favorece exotérmica. E como que você vai identificar se a reação é endotérmica ou exotérmica numa condição de equilíbrio? Então, eu vou colocar um exemplo aqui. N2O4 gasoso, tetróxido de dinitrogênio, em equilíbrio com 2NO2 também gasoso. Esta reação, numa determinada condição, apresenta um ΔH de mais 57,2 kJ. Mais 57,2 kJ. Esse mais indica que é uma reação endotérmica. Se fosse menos, seria exotérmica ou exotérmica, como eu gosto de falar. E aí, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Se é uma reação em equilíbrio, para um dos lados ela é endo, para o outro lado ela é exo. Né? E aí, este ΔH que tiver na frente da equação, este ΔH, ele sempre vai estar relacionado com a reação direta. Então, é esta setinha, vou colocar ela numa cor vermelha. Esta setinha, que representa a reação direta, é que vai ter o ΔH mais 57,2. Significa que a reação inversa se processa com um ΔH de menos 57,2. Então, eu tenho que olhar para cá, para o ΔH. Se ele for positivo, significa que a reação direta é endotérmica. Se esse ΔH tivesse um valor negativo, se aqui estivesse um menos, significaria da mesma forma. A reação direta sempre vai ser a direta. A direta seria exotérmica. Tá? Então, esse mais sempre está relacionado à reação direta. E aí eu posso, numa questão dessa aqui, perguntar assim, ó, se eu aumentar, se eu diminuir, né, se eu diminuir a temperatura desse equilíbrio químico, para onde que ele será deslocado? Então, se eu diminuir, favorece o sentido exotérmico, o exotérmico. Se a reação direta é endotérmica, significa que a inversa é exotérmica. Então,
a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Neste exemplo, fixe isso, neste exemplo, esta reação de cima é endo, a direta é endo e a inversa é exo. Então, se eu diminuir a temperatura num equilíbrio desse, desloca para o reagente. Se eu aumentar a temperatura nesse equilíbrio, desloca para o produto. Então, a dica é sempre essa. Olha para o ΔH, verifica se é endo ou exo, e esta aqui sempre vai se relacionar com a reação direta. Sempre com o sentido da esquerda para a direita. Isso aqui também pode ser dado em gráficos, tá? Tem muitos exercícios aí que vêm com gráfico. Então, você tem que lembrar lá na termoquímica como que eu identifico num gráfico se ela é endo ou exotérmica, né? Então, dá uma revisadinha aí, ver os vídeos que eu já fiz aí também sobre reações endotérmicas e exotérmicas, né? Na parte termoquímica ali. Por fim, sobre o catalisador. Ele altera o equilíbrio químico? Por quê, né? Então, o catalisador não altera o estado de equilíbrio. O catalisador não altera o equilíbrio. Mas ele atua na rapidez com que a reação vai ocorrer. Com que as reações, eu poderia colocar aqui, as reações vão ocorrer. Quais reações? A reação direta e a reação inversa. O catalisador, ele atua em ambas. Então, ele não desloca o equilíbrio porque ele não faz uma ser mais rápida e a outra não. Ele faz as duas serem mais rápidas, tanto a direta quanto a inversa. Por isso, ele não afeta o equilíbrio. Só que como as reações se processam mais rapidamente, o que acontece quando eu tenho um catalisador? Uma reação que tende ao equilíbrio, que vai chegar em equilíbrio em algum momento, essa situação vai acontecer mais rapidamente na presença de um catalisador. Então, o tempo para chegar no equilíbrio vai ser menor, mas o equilíbrio não será deslocado nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o reagente, nem para o produto. Beleza? Então, esses aqui são aspectos aí teóricos que envolvidos aí no equilíbrio químico. Sabendo essas ideias básicas, você consegue ter um bom entendimento aí do que é o equilíbrio químico estudado a nível médio, né? Obviamente, isso aí, quem for fazer uma graduação em química ou alguma outra área que estude muita química, que dependa da química, vai ver que tem muito mais coisas aí, tem a abordagem da termodinâmica em relação ao equilíbrio, entram outras ideias, outros conceitos. Essa abordagem cinética é relativamente mais fácil aí para se compreender. E é isso, acho que já passou de 30 minutos, então eu encerro aqui. Se alguém identificar algum erro na minha fala, às vezes acontece, eu estou falando aqui e eu falo alguma coisa errada, depois eu tento revisar quando eu vou fazer os cortes, né? Eu não chamo nem de edição de vídeo, porque não tem nenhuma coisa diferente, eu apenas faço cortes. Então, se alguém identificar algo de errado aí na minha fala, ou mesmo naquilo que eu tenho escrito aqui, por favor, comenta aí para que eu possa fazer a correção desse erro, beleza? Obrigado para quem viu. Para as minhas turmas que eu devo divulgar esse vídeo aqui no final de semana, hoje acho que é 15 de maio, 16 de maio, sei lá que dia que é hoje, de 2018, né? Então, nesse final de semana, em princípio, ou talvez segunda-feira, eu divulgue aí o link para vocês. Estudem, como eu falei, 2 dessas questões vão cair na nossa avaliação. Vai ter 2 questões abertas e será uma dessas 12 aqui, 2 dessas 12 que vai cair na sua avaliação, tá? As 12 vão cair nas avaliações, ok? Então, para quem já estiver nas minhas turmas aí, já fiquem atentos com essa dica. Então, você vai ter que saber as 12 para poder responder para mim 2 delas, tá? Ou seja, eu vou ter várias provas diferentes. Então, por enquanto é só, eu vou desligar agora e tentar gravar o outro ainda hoje. Obrigado. Qualquer coisa, chama a gente aí nos comentários. Valeu!